Bom dia, graça e paz, você que nos acompanha pelos nossos canais do YouTube e também todos os dias das 7 às 8 da manhã, na Gospel FM, número 1 do sul do Brasil, transmitindo vida. Somos a Igreja Batista Bom Retiro. Nós existimos para abençoar a sua vida e o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, culto aos domingos às 10h19. E na próxima quarta-feira teremos quarta-feira de vigília, uma vigília que vai de 8 da noite às 9h30 da manhã, ou 9h30 da noite, perdão, gente, quase que é uma vigília mesmo, vai das 20 horas até as 21h30, pronto, está corrigido. Você deve vir, porque a gente vai aqui, a gente tira um tempo só para orar, não tem pregação da palavra, não tem explicação da palavra, não tem estudo da palavra, mas tem oração do início ao fim. A gente ora por você, ora por sua casa, ora pelo seu futuro, ora por sua história, ora por seus problemas. A gente chama Deus aqui na terra e Deus tem visitado a gente. Quarta-feira, então, vigília das 20 horas até as 21 horas aqui em Bom Retiro. Amém? Estamos durante já 5 semanas encontrando Deus dentro de casa. Então, nós começamos a falar sobre esse movimento de Deus em sair do templo e encontrar as pessoas dentro de casa. Ele quebra, assim, uma parede que a religiosidade não permitia. E hoje eu quero continuar falando, mas eu quero falar sobre promessa em casa. Deus, ele tinha dado uma promessa para o seu povo. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse Jesus: de mim ouvistes, porque, na verdade, ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele está falando de João, o Batista. Ele está avisando: não saia de Jerusalém, porque eu tenho uma promessa para te dar. Essa promessa começa a ser construída a partir de João, capítulo 14. Jesus vai dizer: eu vou para o Pai. Aí Filipe pergunta: como? Qual o caminho para o Pai? Aí Jesus responde: você não entendeu ainda? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu tenho mostrado o caminho. Aliás, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E ele começa a dizer: olha, eu vou, mas eu volto, eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas, mas eu vou voltar. Agora, enquanto eu for, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar a vocês o Consolador, que é um Espírito Santo, que o mundo não vê, não conhece. O mundo odeia vocês, odeia o Pai. Fica tranquilo, Ele vai estar com vocês. Essa promessa do Espírito foi dada aqui em Atos capítulo 1, porque os discípulos estão olhando para o céu. Jesus, ele sobe aos céus, eles veem Jesus subir aos céus, e os anjos perguntam assim para eles: por que vocês estão olhando para os céus, homens? Ó, varãos e irmãos, por que olhais para o céu? Porque esse mesmo que viste subir, vocês vão ver descer. Quando eu cito Mateus capítulo 24, que diz que o sinal do Filho do Homem será visto no céu, e todo olho o verá, é cumprimento dessa palavra que diz que o mesmo Jesus que foi, ele voltará uma segunda vez. Os seus pés vão plantar pertinho dali do Monte Scopus. O Monte das Oliveiras fica bem do ladinho assim da gente, entre o Cedron, o Vale do Cedron, é bem pertinho, a distância de uma caminhada de sábado, ou seja, uns 300 metros. Essa promessa é uma promessa de batismo do Espírito Santo. Tem gente que nem gosta que fale disso na igreja. Dependendo da denominação que você vem, pastor, isso é papo de pentecostal. Não é não, gente, isso é papo da Bíblia. É a Bíblia que fala sobre o batismo
no Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela não foi revogada, ela não foi riscada, ela não foi retirada, nem o J, nem o tio vai ser tirado sem que se cumpra. Essa promessa de batismo no Espírito Santo é uma promessa verdadeira, atemporal. Valeu para aqueles dias do Pentecostes, porque no capítulo seguinte, de fato, a promessa vai se cumprir, e continua valendo até hoje. Joel 2, ele trata a respeito disso. Ele vem falando primeiro sobre a desgraça de Israel por ter negado Jesus, e é ali que aparece o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, e o gafanhoto destruidor. Mas ele fala, calma, eu vou restituir a vocês aquilo que esses gafanhotos comeram, exceção, você lê a Bíblia, do gafanhoto devorador. O que o devorador leva já era. É aquilo que você não traz de oferta de dízimo. O resto, aí ele fala sobre trazer de novo chuvas que vão regar a terra, que vão fertilizar a terra, que vão fazer multiplicar a semente, que vão frutificar para a sua vida, vão enriquecer. Mas ele fala também sobre o Espírito ser derramado sobre toda a carne. E isso acontece, essa promessa, logo quase no capítulo seguinte, diz assim: então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância ali, de um caminho de um sábado. Sábado eles não podiam trabalhar, então eles andavam só 300 metros, 200, é daqui ali. E entrando em casa, subiram ao cenáculo. Diga, entrando em casa. Aí, perseverando em oração em casa, subiram ao cenáculo. Esse cenáculo, dono do cenáculo, era um sujeito chamado João, que não é o João apóstolo e que não é João o Batista, é João de sobrenome Marcos. Então Marcos, que você chama aí, nós temos o pastor Marquinhos aqui, não era nome, era um sobrenome, tá bom? E entrando em casa, subiam ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Então estava todo mundo em casa, orando e perseverando, buscando o quê? A resposta da promessa em casa. Olha, fique em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Não adianta você tentar fazer na carne, não adianta você tentar fazer na inteligência, não adianta você tentar fazer na jogada de poder. É pelo Espírito de Deus que eu faço as minhas coisas. Não tente promover o reino de Deus com a sua própria força, na força do seu braço, porque maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne a sua força. Confie no Senhor. O que eles fazem? Vão para casa, aí a célula deles aí, e vão orar. E eles estão orando no cenáculo, até que enfim, no início do capítulo 2, cumprindo-se o dia do Pentecostes, 50 dias, desde a Páscoa até a colheita, dão 50 dias, era uma grande festa, estava todo mundo transbordando. Sabe quando sai o 13º, 14º, 15º salário ao mesmo tempo, você ainda recebe a mesada da tua avó, um tio teu fala assim, olha, quero mandar um presente de aniversário, que sai tudo junto. Era o Pentecostes, todo mundo tinha comida em casa, todo mundo, os celeiros estavam fartos, isso aí. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, aonde? Em casa. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Olha como é que Deus visita a casa, em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui eles vão ter uma experiência que vai se renovar, de geração em geração, de ano em ano,
de século em século. A impressão que a gente tem é que ela morre em algumas denominações, mas ela desperta em outras denominações. Existem avivamentos que nós vamos experimentando, que nós vamos vendo de um lado para o outro, mas deixa eu deixar claro, o avivamento, ele não é demonstrado pelo dom do Espírito. O avivamento, ele é representado e anunciado pelo fruto do Espírito. Tem gente que vive uma vida de dom, cheio de dom, mas vive em pecado. A igreja de Corinto era uma igreja, gente, cheia dos dons. Paulo tem que até usar aquela igreja que manifestava dons como exemplo de como se deve usar o dom, porque eles estavam usando errado. Então, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o dom, use o dom com amor. E no capítulo 4 ele fala assim, eu vou te mostrar como vai usar cada um. Então ele apresenta os dons, ele fala sobre como os dons devem ser operados, e no meio ele coloca o recheio, capítulo 13, com amor. Aqui ele está dizendo que o batismo, que todos foram cheios, essa palavra aqui, para batismo, você sabe que é mergulhar, todos cheios, e o Espírito Santo concedia. E a partir daqui a igreja experimenta um crescimento, um avivamento extraordinário, tanto no templo, quanto nas casas. Ele continua, Atos 2, 46. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Imagina, naquele tempo, eles não tinham espaço para 3.000 pessoas se reunirem, não, gente. Você vai nas sinagogas, em Jerusalém, existem sinagogas escavadas, que era o local de reunião dos judeus, e aquela religião, aquele movimento cristão, ele está nascendo dentro do judaísmo. Você vai ver que os chamados pagãos, os gentios, só vão começar a se converter no capítulo 9 do livro de Atos, lá em Antioquia. Antes disso, gente, quem se convertia era judeu. Essa pregação de Pedro no Pentecostes, que 3.000 se converteram, foi para judeu, minha gente. Esse povo que se convertia era um povo de cultura e de laços religiosos, os judeus. O evangelho vai se expandir de Jerusalém para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra, daqui a pouco. Mas por enquanto está atingindo apenas o quê? Aquela camada religiosa que nós chamamos de judeus. E como não tinha espaço para todo mundo, onde eles se reuniam? Ou no templo, ou nas suas casas. Esse movimento foi muito claro, e ele continua. No capítulo 5 de Atos, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quando nós fazemos uma pesquisa, escrever uma coisa aqui, eu vou fazer agora aqui na igreja. Quem aqui na igreja se converteu durante uma jornada evangelística? Veio aí um evangelista, um avivalista na sua cidade, na sua praça, da sua casa, perto da sua casa, e essa pessoa levou você a Jesus. Quem se converteu aqui com avivalista numa campanha dessa? 1, 2, 3. 3 pessoas no nosso universo. Pode abaixar a mão. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Quem aqui se converteu porque um parente, um amigo ou um conhecido te levou para Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta bem alto. Fica com a mão levantada. Agora olha para o lado. Olha para o lado. Olha quanta gente se converte. A conversão, ela funciona quando? Quando eu confio em você. Eu antes de me converter a Jesus, eu passo a confiar em você que é meu amigo, você que é meu pai, você que é minha mãe. Nós, pais e mães, nós amigos, empregados e chefes,
somos a maior ferramenta que Deus tem para falar de Jesus para as outras pessoas. É o teu amigo do esporte, do futevôlei, do futebol, da bike, do beach tênis, é o teu amigo que torce do mesmo time, é o teu amigo que anda e tem o mesmo hobby que você, é o teu amigo do trabalho, é o teu amigo que vê os teus testemunhos. Essas pessoas de fato influenciam a gente. Agora, a casa sempre foi lugar de reunião e culto. Atos 8, e nós vamos estudar um pouquinho a vida desse homem aqui, Saulo. Saulo não muda de nome, tá bom, gente? Saulo tem um nome hebraico, que é Saulo, vem de Saul, o rei Saul. Mas ele era romano, grego-romano. Então ele tinha um outro nome que era Paulo. Ele não tinha dois nomes, não trocou de nome, tá bom, gente? E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Quando que ele descobria? Não, eles não estão no templo, eles estão nas casas. Então Saulo, ele sabia, ele conhecia a maneira como a igreja se multiplicava. A igreja estava reunida para orar em casa. Agora Pedro arrumou uma confusão, gente. Ele arruma uma confusão e ele é preso. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos ver onde é que a igreja estava. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu. Você ora, e Deus manda um anjo vir. Tocou ao lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Por fim, Pedro caiu em si. Ele achou que era uma visão. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João, sobrenome Marcos. Onde que ele foi, gente? No cenáculo. Onde muitos estávamos reunidos para orar. A igreja reunida para orar em casa. A igreja reunida para clamar por um milagre em casa. A maneira como Deus usa a minha casa e a sua casa como um lugar de visitação, um lugar onde Ele ouve oração, um lugar onde Ele distribui ordem aos anjos para restaurar a liberdade de alguém. Esse lugar é a minha casa, esse lugar é a sua casa, e você não pode excluir essa realidade. E se você deixar, eu prego aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sobre como Deus visita a gente dentro de casa. Isso não aconteceu só no Novo Testamento, e olha, eu estou mergulhando com vocês apenas no Novo Testamento. No capítulo 18 do livro do Gênesis, Deus vai com 2 anjos visitarem Abraão em casa. Você encontra Deus usando a vida do profeta Eliseu para entrar na casa daquela mulher que não podia ter filho, a qual preparam para ele um quartinho dentro de casa. Você vê que Deus visita o rei Ezequias dentro de casa. Você vê que Deus fala com Davi dentro de casa. Então a resposta de Deus existe dentro da minha casa, dentro da sua casa, para quem está fora de casa. A igreja em casa. 1 Coríntios 16, 19, o apóstolo Paulo escreve: as igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua... Estava na casa de quem, gente? De Áquila e Priscila. Casa em Laodiceia, Colossenses capítulo 4, verso 15. Saudai os irmãos e irmãs que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está onde, gente? Em sua casa. Agora, no mês de março, nós vamos visitar toda aquela região, chamada de Ásia Menor, aquela pontinha da Turquia. Você vai passando por ela, tem lá a Cilícia, não é Sicília. A Sicília
é aquela ilha que a bota da Itália chuta, tá? No mapa, você olha, Sicília é outra coisa. A Cilícia, aí você tem a Galácia, ensina a Bitínia, mas ensina a Frígia, ali é uma outra história. Ele agora vai passando até chegar numa cidadezinha chamada Roma, mas ele para ali em Herápolis, ele toma uma surra em Listra, em Derbe amarra o pé dele, e ele está deixando e plantando igreja, e essas igrejas funcionavam onde, gente? Diga, dentro de casa. As igrejas, irmãos, expandiam de dentro de casa para fora de casa, a igreja reunida em casa. Ele escreve para os romanos, tinha uma igreja lá em Roma, saúdam a igreja que se reúne na casa dele. Saúdem também meu querido amigo Epêneto, viu? Você que é mãe, que já fez o chá revelação e saiu a cor azul, está aí um nome para o seu filho, Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Você pode dizer, mas que nome é esse? Isso aqui é as primícias da Acaia. Eles, na minha versão que está na minha cabeça, que é a corrigida fiel, está assim. Essa aqui é uma versão mais nova, NVI, né? Que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Está aqui, a igreja de novo em casa, Filemão, 2. Gente, esse Onésimo, ele era um crente que precisava de conversão, esse Onésimo. Paulo teve que escrever uma carta por causa dele. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão. Filemão era o cara rico, dono de escravos, né? Ele era multimilionário. Nosso amado colaborador, a irmã Áfia, um outro nome bonito, a Arquipo, nosso companheiro, na luta continua, companheiro, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Ele escreve essa carta para ser lida por Filemão. A igreja estava na casa dele, e tinha um escravo, Onésimo, que foge, não quero mais trabalhar para esse meu senhor. Pior do que isso, Onésimo rouba o patrão, rouba o seu senhor, leva lá, sei lá, umas gargantilhas de ouro, alguns trocados, leva 2 galinhas, meia dúzia de ovos, eu sei lá o que ele roubou. Ele foge e rouba, só que no meio do caminho, ó, o azar dele, ele se converte e encontra com Paulo. Aí Paulo fala, não, o evangelho não é inclusivo não, querido, o evangelho é transformador. Volta e devolve a galinha, os ovos, a gargantilha, vai lá e devolve tudo. Paulo faz o cara voltar, Onésimo, tá bem, eu vou pagar o que eu devo. Aí ele volta com a carta de Paulo, para ser lida na igreja, que está na casa de Filemão, e Paulo escreve assim, se faltar alguma coisa, bota na minha conta, que quem vai pagar sou eu. Manda para mim o seu Pix, porque eu pago. Faltou alguma coisa mais, faltou mais uma moeda, manda um Pix que eu vou. Essa é a carta de Filemão. É a carta do arrependido, do escravo que não prestava e agora presta para Paulo e também presta para Filemão. Isso acontece de novo aonde? Diga, em casa. A igreja entrando na casa, Atos 9, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, é outro Ananias, tá bom? Tem um Ananias do capítulo 5, que é casado com aquela mulher que rouba uma parte do dízimo e cai fulminado, é outro Ananias, tá bom, gente? E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque aqui tem uma discussão, esse parênteses aqui é o seguinte, Ananias falou assim, vou não, porque com essa história desse Saulo, perseguidor, bicho ruim, esse homem está encapetado, endemoniado, ele não gosta de crente, ele é judeu dos judeus, aí Deus falou, calado. Fala, povo lindo do Senhor, você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações, quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com, lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Vai, aí ele continua, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aliás, Paulo, para notícia daqueles que estão desavisados ou não perceberam, ele é o homem que mais demora no Novo Testamento a ser batizado. Paulo demorou 3 dias. Todo mundo crendo foi batizado. Você lembra de Atos 16? Paulo e Silas na prisão. Paulo já tinha abandonado João Marcos na primeira viagem missionária, ele está com Barnabé, aí ele leva João Marcos, aí não sei porquê, chega em Antioquia da Psídia, outra Antioquia, tem mais de 10 Antioquias espalhadas. Ele desiste, ele fala: não quero mais. Ele desertou. Ah, então vai embora. Aí na segunda viagem, Barnabé e Paulo brigam: não, vamos levar João Marcos, eu não vou levar esse homem. E ele encontra Timóteo, é aqui que ele fica um em carne com Timóteo, e Timóteo se torna o herdeiro da unção que tem em Paulo. Timóteo vai botar para quebrar também. Timóteo pensa num pastorzão, é esse cara aí. E aqui ele recupera a vista, ele é batizado 3 dias depois de ter se encontrado e se convertido ao Senhor. O anjo de Deus em casa, olha aí. Havia em Cesareia, Atos 10, um varão, um homem, por nome Cornélio, centurião da corte romana, da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Olha só como é que Deus repara nas esmolas, tá bom, gente? Tá bom? Você está pensando que esmola é coisa de católico? Olha aqui o que a Bíblia diz: o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, este quase a hora 9 do dia, 3 da tarde. Cadê? Viu claramente numa visão o anjo do Senhor, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado. Já falei para vocês que todo mundo que se encontra com anjo na Bíblia troca cueca? Eu já expliquei para você? Troca cueca. Maria, Lucas 2, o anjo apareceu para ela: não temas, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá como sou. Toda vez que um anjo aparece, fala assim: não, calma, não fica com medo não. Atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas, olha como é que o sacrifício sobe, tem subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. É mais ou menos o seguinte: a distância é daqui do Bom Retiro até o centro cívico. É isso aí. Vai lá e chama Pedro na tua casa. Olha, ele está em casa, ele está com toda a casa. Ele fala assim: eu quero levar salvação para a tua casa. É muito interessante. E dizendo Pedro ainda essas palavras, Pedro também tem uma visão de um lençol. O Espírito de Deus é derramado em casa. E dizendo Paulo ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus, é o chamado crente raiz, pronto. É o que eles queriam ser chamados. Todos, quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre quem? Sobre os não-judeus, sobre gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Deus está dizendo o seguinte: não limite meu poder. O meu poder vai se estender para todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de casa em casa, o Espírito de Deus ia tomando pastor. Lá na minha casa, ninguém ora em línguas. Olha, você vai receber o dom que você precisa para ministrar para a igreja de Deus. Normalmente o dom de línguas, ele é manifesto, ele é dado em lugar para quem gosta de orar. Se você não gosta de orar, querido, porque quem fala em línguas fala com Deus. Segundo lugar, o dom de línguas é uma expressão do céu para trazer revelação à terra. É por isso que
quando Paulo fala sobre dom de línguas, ele fala assim, quando tiver línguas, orem 2, no máximo 3, mas tem que haver quem interprete. Eu sempre pergunto para a igreja, alguém aqui interpreta línguas? Porque se não houver quem interprete, aquela língua estranha vai parecer como nada, é como alguém aqui falando mandarim. Alguém fala mandarim aqui? Tem sempre alguém que fala, dessa vez não. Alguém fala mandarim, que adianta eu botar um pastor aqui que fala mandarim, se vocês não vão entender? Então essa evidência acontece, mas a evidência não é sinal de salvação. O sinal da salvação é o fruto, diga o fruto. Porque o fruto do Espírito, aí é Gálatas, capítulo 5, o fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Então, o que está acontecendo aqui é que o Espírito de Deus vai transbordando de geração em geração. Mais do que isso, começa a entrar dentro de casa. Ele está se expandindo agora, gente. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, lembra que eu falei para você que Paulo foi pregar lá para a Ásia Menor e Barnabé foi para as cidades do Oriente, lembra disso? Paulo falou assim, eu vou pregar lá em Trode. Não vai não, o Espírito Santo proibiu, não uma vez, 2 vezes. Então eu vou pregar na Bitínia. Não vai não. Aí ele tem um sonho, e nesse sonho aparece um anjo e diz assim, vai para Macedônia. Macedônia já é terra de Alexandre o Grande, acima de Corinto. É por isso que ele vai ganhar Tessalônica, ele vai ganhar Corinto, ele vai pregar em Atenas, no Aerópago, fala sobre o Deus desconhecido. Então, Paulo vai para um lado, se você ficar olhando para o mapa da Grécia, da Turquia, Paulo vai para o oeste, Barnabé vai para leste, mas aqui ele tem um outro companheiro de viagem, é Silas, e eles tinham tomado uma surra de vara. Eles estão presos perto da meia-noite, por quê? Porque Paulo tinha expulsado de uma mulher necromante, adivinha, chamada Pitonisa, aquela que adivinhava, e aí aquele espírito imundo foi embora, os que lucravam com ela e ganhavam muito dinheiro, foram reclamar com os romanos, prenderam Paulo e Silas, pronto. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, achou que todo mundo tinha fugido, tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua, diga, a minha casa, é minha casa. Esse evangelho que você está recebendo não é para você, é para você e também para a sua casa. É você e também para os seus filhos. A melhor maneira de você ensinar teus filhos é levando o evangelho de modo intencional para dentro da sua casa. Não é só ensinando teu filho a receber a refeição com ação de graças, uma oração, durante o almoço, durante a janta, mas é fazendo teu filho viver a igreja dentro de casa, se relacionando com pessoas que são crentes dentro de casa, mostrando para o seu filho como ganha alguém que não é crente dentro da sua casa. Os maiores evangelistas, os maiores missionários que a gente tem, são filhos de homens e mulheres que estão comprometidos com o reino de Deus dentro da sua casa. Aqui lhe perguntaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, ele lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado na hora. E ele e todos os seus, então, levando-os à sua casa, dispôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Quer dizer, um homem que estava ali para cumprir uma tarefa do Estado, ele era um carcereiro, ele não botava ninguém em cana. Quem botava em cana era o oficial de justiça, o delegado romano, o centurião, o pretoriano. Alguém pegava e jogava ele, e, nossa, você arrumou confusão? Vai em cana. Os oficiais da cidade mandam prender. Mas aí, esse homem, ele é impactado, porque depois de ter dado uma surra neles de vara, eles estão cantando perto da meia-noite.
E pior do que isso, vem um terremoto, solta tudo, quebra as cadeias, e eles não fogem. Ele falou assim, agora acabou para a minha vida. Eles não fogem não, eles ficam lá. Tenha calma, eu estou aqui, estamos aqui. Aí ele entra tremendo, o que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A casa dele ele ia morrer com a família dele, gente, esse carcereiro. No dia seguinte, se você continuar o texto, capítulo 16 do livro de Atos, vem uma ordem, assim, então, mandaram com que eles usam um termo, uma espécie de soldados, para que fossem soltar Paulo. Aí Paulo falou assim, não quero ser solto não, amigão, eu sou romano, vocês bateram em romano, não quiseram me ouvir? Vocês bateram em romano, e era crime bater em romano, crime, bater em romano e prender romano, porque romano só podia ser julgado por romano. Gente, aí eles viram que a casa deles caiu. Não, agora vocês vão vir aqui e pedir perdão para mim de joelhos. É mais ou menos isso que acontece. Eles vão lá, não sabia, me perdoe. E ali Paulo continua, mas trazendo salvação para dentro de casa. O primeiro culto acontece aonde? Dentro de casa ali, Mateus 2, entrando na casa, vira o menino com Maria, está chegando o Natal. Sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O primeiro culto de libertação, vem cá, aqui o pau quebrou, meu chapa. Aqui é o quarta-feira, pegando fogo, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, ó, bora fazer um culto de libertação, tá lá. Primeiro que vai entrar aquela sogra minha, bota a mão sobre a cabeça dela, Jesus, queima tudo. Viu a sogra, deixa acamar, ardendo em febre, mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo, ficou boazinha, ficou uma seda depois da tua oração, pastor. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Olha lá, Mateus capítulo 8. Primeiro culto de 100 em casa, e ele respondeu, ide à cidade ter com certo homem, diz ele, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Jesus pregou em casa, Marcos 2, de 1 a 2, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, anunciando-lhes a palavra, e aqui, eles não conseguem entrar em casa, que eles vão pegar um aleijado, os 4 colegas, vão descer pelo telhado para curar ele. Na casa do próprio Paulo. Esse aqui, gente, é o final do livro de Atos. Ele está preso, ele vai para a morte. Aqui já era para ele vai dizer assim, combati o bom combate, terminei a carreira, eu guardei a fé. Já estou sendo derramado como oferta de libação, aquela oferta molhada, quando joga água sobre a oferta. Por 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que alugara, vivia de aluguel, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a sua intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Todo mundo pode participar. Faz assim para mim. Diz assim, todos juntos. Todos juntos. Todos nós podemos participar. Todo mundo pode ensinar o que aprendeu hoje. Todo mundo pode ensinar o que aprendeu ontem. Todo mundo pode ensinar aquilo que Deus fez na sua vida. Todo mundo, pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Dá o testemunho. Pastor, estou vivendo o momento mais triste da minha vida. Dê o testemunho. As pessoas se convertem em ter esperança. As pessoas se convertem quando não têm esperança. As pessoas se convertem quando ouvem falar de Jesus. Não fale mal da religião. Não fale mal do Deus dele ou do falso Deus dele. Fale de Jesus Cristo. Conte para eles a respeito do que Jesus fez na tua vida. Conte para eles, você pode estar aí como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Aqueles 3 homens que iam ser lançados na fornalha de fogo, que foi aquecida 7 vezes mais. E eles vão dizer, o meu Deus pode me livrar, mas se também não me livrar, eu não vou me dobrar diante dos ídolos. Fale da sua fidelidade a Deus.
Conte para eles que nos momentos mais difíceis, você ficou perto de Deus e Deus te deu o livramento. Conte para eles que no momento da sua perda, como Jó perdeu tudo. E ele vai dizer, Deus deu e Deus tomou, bendito o nome do Senhor. É por isso que Jó é tido como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Conte a eles sobre os dias que você tomou, quando a Bíblia fala sobre vara, sobre machucados, pessoas que sofreram dano por causa da sua fé, como Paulo e Silas na prisão. Conte para eles. Conte para eles sobre o dia que você estava apertado, que você estava doente, você tinha alguém acamado, e alguém foi orar em nome de Jesus, e essa pessoa foi curada como a sogra de Pedro. Conte para alguém que você vivia aprisionado, atormentado por espíritos de trevas, mas o nome de Jesus ecoou na tua vida e você foi liberto. Se você fizer isso, você diga, eu e minha casa. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será salvo tu e a tua casa. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estamos orando e motivando cada um de vocês, para que cada um de nós, todos juntos, seja um ministro do Evangelho, seja um homem e uma mulher que anuncie o reino, e que cada casa seja uma extensão da igreja. Tudo que nós vimos aqui, se deixasse, eu ainda ficava pregando para vocês até 2, 3 da tarde. É a experiência que nós temos tido quando Deus entra na nossa casa. Gente, isso aqui é só parede. Aqui é o local do culto de adoração. Aqui a igreja oferece para você ensino. Aqui a igreja oferece para você amor. É aqui que a gente se encontra, aqui tem comunhão. Mas você não deve entender que é só aqui. A igreja tem que ir para a tua casa. A igreja tem que fazer parte da tua família. Teve gente na tua casa, você está aqui hoje, mas teve gente lá que devia ter ouvido isso. Teve gente que podia pegar uma dessas experiências que a gente viu na vida de Paulo, na vida de Cornélio, na vida de Pedro, na vida dos irmãos que trilharam a fé conosco no livro de Atos. Cada um de nós, gente que precisa ser cheio do Espírito Santo, gente que precisa voltar, gente que não conhece Jesus, como Cornélio. Está subindo a tua esmola, está subindo o teu amor, mas falta a salvação. Chama Pedro, ele está ali do lado, ele está ali no centro cívico, manda alguém buscar ele, para ele vir aqui. Quando Pedro chega e sauda, e fala de Jesus Cristo, todos ficam cheios do Espírito Santo, e eles ficam assustados, até esse povo está se convertendo. As pessoas perto de você vão dizer, até esse povo está se convertendo, até o meu tio, bêbado, louco, está se convertendo, até o meu vizinho, enlouquecido, está se convertendo. As pessoas vão enxergar isso vai ficar notório na cidade. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor salva a minha e a minha casa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu sei que Deus falou com você. Hoje não tem apelo. Hoje tem um mover, não só de arrependimento, mas um mover de esperança para aqueles que ainda estão resistindo. Tem muito que Deus quer fazer, muito, e vai fazer dentro da sua casa. Tem muito daquilo que Deus vai promover, e vai ser dentro da sua casa. Tem muitos milagres que eles vão parecer domésticos para você. Tem muitas coisas que você tem pedido a Deus para a sua vida, para a sua história, para os seus celeiros, para os seus lagares, para os seus filhos, para os seus netos, para as suas finanças, que vai acontecer dentro da sua casa, dentro da sua casa. Toda palavra, ela é confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Gente, nós lemos hoje, mais de 200 versículos, 200 versículos. É uma overdose de verdade. Que você sai daqui, você não pode dizer assim, não pastor, foi um engano bíblico. Tudo que está acontecendo dentro das nossas casas.
Não fique fora disso. Não fique fora disso. Se mova, se desperte. Ah, pastor, já tive uma célula um tempo na minha vida. Aconteceu isso, gente. É tempo de começar de novo. A usina de líderes começa hoje. 17h45 hoje, nós começamos uma nova usina de líderes, onde nós estamos educando, ensinando de maneira saudável a como lidar com uma célula. Entre dentro de uma célula. Você e a sua casa serão salvos. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pai querido, nós saímos daqui animados, Senhor Deus. Quando eu vejo a operação do Teu Espírito Santo se movendo como lâminas de fogo, como línguas de fogo, desde o Pentecostes, o Teu povo orando dentro de casa, o Teu povo orando, e Pedro sendo arrancado de uma prisão romana, lá do cárcere interior, porque o Senhor ouviu a oração dentro de casa. Tem tanta gente aprisionada, Pai, vivendo os dias de Pedro. Quando eu vejo a vida de Abraão, teu filho, que foi visitado e orou por Ló, e o Senhor enviou anjos para libertar Ló e sua casa. Senhor, nós estamos vivendo os dias de Ló. O teu filho Jesus, ele diz, será como nos dias de Ló, Pai. Que a nossa casa seja repleta da tua presença. Que a gente não ignore, Pai, o favor, o mover e a direção do Senhor para as nossas casas. Que não haja satisfação no nosso coração, na salvação somente nossa. Nós queremos dizer que não apenas nós, mas nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pai, desperta o teu povo, para que anuncie as verdades do teu reino, aonde quer que forem. É através da boca dos amigos, dos irmãos, dos pais, dos avós, dos filhos. Senhor Deus, eu levei a minha casa inteira para Jesus, e eu não sou mais especial do que ninguém, Senhor Deus, porque o mesmo Espírito que há em mim, há na tua igreja. Deus, em nome de Jesus, faz multiplicar, Senhor Deus, as células, onde nós estudamos a palavra de Deus, onde nós aprendemos a orar, onde nós compartilhamos as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas alegrias e as nossas vitórias. Pai, enche-nos dentro dessa visão que está carregada da tua presença dentro das nossas casas. Nós oramos assim por Bom Retiro, em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém, gente? Existe um aplicativo, você que não nos conhece aqui, a gente tem falado já, chama IBBR Curitiba. Entra na tua loja ali da Apple, entra na loja da Samsung, da Google Play, é isso? Google Store, Apple Store. Bom, entra lá na loja, IBBR Curitiba, baixa o aplicativo, se inscreve, gente. São 2, 3, você vai ter que colocar ali uma senha, um e-mail, enfim, se inscreve. Clica em células, depois em quero participar, mas clica na tua casa, porque se você clicar aqui, eu vou abrir agora, você vai todo mundo para a célula, sabe de quem? Do Fernandinho, da Fernanda, do Luizinho, da Fernanda, do Maurício, da Vanessa. Já tem 40 pessoas na célula, e a célula tem que ser o tamanho da casa, 12, máximo. Jesus fez com 12. Pega essa visão, leva a visão, está aqui atrás, olha o QR Code aqui, Google Play e App Store, amém? Fabiano, doutor Fabiano vai dar a bênção para a gente, quarta-feira que vem, gente, vigília das 20 às 21 horas, vigília, vamos só orar, porque quando a gente ora, é Deus que trabalha.